Pode começar. Glória a Jesus. Mateus 3, no verso 11. Mateus 3, verso 11. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, estenda as mãos para cá, me abençoe. Senhor, no nome de Jesus, fala, Senhor, com a tua igreja, fala comigo nessa noite, para que eu possa transmitir, Senhor, as suas verdades ao teu povo. Fala também com os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém? Nossa melhor palma para o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Para Ele. Glória a Jesus. Deus é bom. Irmãos, nós, no verso 11 de Mateus 3, nós vemos aqui João Batista falando que, olha, eu os batizo com água para o arrependimento. O nome João, o Batista, já vem de batismo, porque ele batizava as pessoas para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, na semana passada, enquanto nós estávamos aqui no curso de obreiros, a irmã Rita estava aqui, e nós estávamos falando sobre batismo com o Espírito Santo, e como o batismo com o Espírito Santo, como que o Espírito Santo chega na vida do crente, quando a pessoa se arrepende, e assim nós cremos, que quando a pessoa desce as águas do batismo, ela já é batizada com o Espírito Santo. Nós cremos assim por causa do Senhor Jesus, que quando foi batizado nas águas, mesmo sem ter pecado, o Espírito Santo veio como uma pomba sobre o Senhor Jesus. Então nós cremos que assim como Jesus recebeu o Espírito Santo no momento que foi batizado, todo cristão, quando desce as águas do batismo, ele também é batizado com o Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que deixar bem clara, precisamos deixar bem clara, porque durante muito tempo isso trouxe muita confusão, trouxe até mesmo divisão. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dons do Espírito Santo são outra coisa totalmente diferente. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não ter o dom de línguas. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não profetizar. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, ali em Atos 2, as pessoas que receberam o Espírito Santo, eles não falaram em línguas estranhas, eles falaram conforme a língua das pessoas que estavam ali. Explico para vocês. O judeu nascido no Brasil, ele é considerado judeu, porém ele fala português. O judeu nascido na Venezuela, ele continua sendo judeu, filhos de judeu, porém ele vai falar espanhol. E aí está lá em Israel, todo mundo lá reunido no dia da festa da colheita, porque Pentecostes é colheita, estavam lá reunidos na festa da colheita, esperando que o Espírito Santo fosse derramado. O Espírito Santo foi derramado, e quando foi derramado, eles começaram a falar
de acordo com o idioma daquelas pessoas que eram judeus, porém de diversos países. Eles não falaram em línguas estranhas. Igual eu tenho um dom de línguas. Glória a Deus, o Senhor me presenteou com o dom de línguas. O próprio apóstolo Paulo fala para a gente buscar com zelo os melhores dons. Ah, pastor, então existe dom melhor e dom pior? Não, para você escolher aquele dom que você quer ser usado através dele, porque você pode buscar e o Senhor vai te dar. Mas batismo com o Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas estranhas é outra. Durante muito tempo houve uma confusão. O irmão estava falando em línguas estranhas, ele foi batizado com o Espírito Santo. O outro que se batizou nas águas, ele tem, aí vem com a conversa fiada, ele tem o Espírito Santo, mas ainda não é batizado. Ei, que negócio é esse? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo quando ele vem, irmãos, ele traz tudo. O Espírito Santo vem com, né, como diz na linguagem popular, ele vem de mala e cuia, ele vem com tudo. Não tem só, aí quando fala em línguas, que você está sendo batizado, porque é uma evidência do dom de línguas, não foi falado em línguas lá, cada um, tanto que as pessoas acharam o quê? Que os apóstolos, que os crentes ali estavam embriagados. Toda vez que você vê alguém cheio do Espírito Santo, você vai achar que está meio chapado mesmo, né? Eles achavam que estavam embriagados, e Pedro levantou, pregou e falou, não, isso aí foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. E quase 3.000 pessoas se converteram. Pedro não fez apelo, Pedro não virou e falou, gente, quem quer aceitar Jesus? Por favorzinho, vem para Jesus. Não, eles em face daquele poder todo, eles imploraram a Pedro, o que nós podemos fazer para seguir Jesus? O que nós podemos fazer para sermos cristãos também? Nós queremos isso também. Eles olharam aquele monte de Galileu, pessoas com pouca escolaridade, falando, cada um falando numa língua, mas pregando a mesma mensagem. E eles ficaram espantados com isso. E aqui eu estou trazendo as palavras de João Batista, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que, mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias, está falando do Senhor Jesus, e Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós já falamos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, a diferenciação entre ter o dom e entre não ter o dom. Deixa eu falar só mais uma coisinha antes de encerrar e partir para o outro raciocínio, mas nunca se sinta desprezado. Ei, crente, você que está me assistindo aí, você que está aqui dentro do templo, nunca se sinta desprezado porque alguém tem o dom e você não tem. Mas você é batizado com o Espírito Santo também. Você é batizado com o Espírito Santo, você apenas não tem o dom. Não tem por quê? Porque você não quis, você não buscou. Você tem que buscar o dom. Senhor, eu quero falar em línguas estranhas. Busca, que o Senhor Ele vai te dar o dom. Busca com zelo, busca, sabe, de forma ávida. Ele vai te dar, Senhor, eu quero o dom de profetizar. Senhor, eu quero o dom da palavra de sabedoria. Senhor, eu quero o dom da fé. Senhor, eu quero o dom do amor. Senhor, me batiza, me dá esse dom. Eu já sou batizado, mas eu quero esse dom. Ou seja, se aperfeiçoe e peça um dom que vai combinar com aquilo que você quer exercer ministerialmente. Mas nunca se sinta rebaixado. Teu irmão falando em mistério, né? Eita! Falando em mistério, e você está lá, Senhor, obrigado por tudo. Você é tão cheio do Espírito Santo quanto. É um engano as pessoas acharem que quando tem alguém, né, falando em mistério, rodando, a mente do cara está tomada. Não está, não. O cara está fazendo aquilo que quer. Porque se tomou a mente, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não toma a mente de ninguém. Quando eu falo em línguas estranhas, eu tenho dom. Quando eu falo em línguas estranhas, eu sei que eu estou falando em línguas estranhas. Se eu estiver pulando, falando em línguas estranhas, eu sei que eu estou pulando e falando em línguas estranhas. Porque o Espírito Santo, ele não toma a minha mente.
Eu posso estar pulando, posso estar correndo aqui, falando em mistério, não tem problema, né? Antes a gente, quando estava no mundão, a gente passava a noite toda embalada, dançando, fazendo, não tem problema, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Então tenha muito cuidado quando a pessoa fala assim, eu rodei, nem vi o que aconteceu. Epa, peraí, tomou a sua mente? Se tomou a mente, não é o Espírito Santo, é outro Espírito, é o Espírito contrário, mas não é o Espírito Santo de Deus. Eu posso estar falando em mistério aqui agora, pulando, se chegar alguém batendo meu ombro, pastor, eu vou parar na hora, eu vou dar atenção para a pessoa, porque o Espírito Santo não toma a minha mente. Eu sei quando eu estou falando em mistério, eu sei quando eu estou pulando, se eu rodar, eu sei que eu estou rodando, eu sei aonde eu estou, tá? Faço isso porque eu estou com muita alegria, estou com muita vontade de fazer isso, e estou edificando só a mim mesmo. Se tiver intérprete, edifica a igreja toda. Mas se eu estiver pulando e falando em mistério aqui, estou edificando só a mim, irmãos. Se eu estiver aqui na frente aqui pulando, falando em mistério, estou edificando só a mim. Você está entendendo alguma coisa que eu vou estar falando? Não vai estar entendendo. Se tiver intérprete, sim, edifica a igreja toda. Não tendo intérprete, estou edificando a mim mesmo. Então fica esse ponto aqui, tá bom? Nunca se sinta menosprezado. Ah, mas o irmão lá fala alto pra caramba em mistério. Está edificando a ele mesmo, está falando em mistério ele com Deus, está sendo abençoado, lá ele com Deus, mas não se sinta menor, porque você também é batizado com o Espírito Santo. E aí o João Batista, ele fala o seguinte, olha, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo, irmãos, como nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós precisamos de um batismo de fogo. Precisamos do fogo, porque o fogo tem algumas nuances especiais, e eu quero começar com uma das nuances do fogo. O fogo, ele serve para queimar. O fogo, ele queima. E quando nós estamos batizados com o Espírito Santo e também batizados com fogo, aquilo que está de impureza em mim, aquilo que contraria o Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus está dentro de mim, o Espírito Santo vai me incomodar, e o fogo, eu vou permitir que o fogo queime aquilo e mande para longe. Fogo para queimar minhas vontades carnais, fogo para queimar, sabe, queimar o meu eu, a minha vontade carnal, a minha justiça própria. Precisamos ser batizados com fogo de Deus, para isso, para enxergarmos erros em nós e nos consertarmos. Então, o fogo, ele serve para queimar o espírito de antropocentrismo, o espírito que quer nos colocar no centro das atenções. Ah, mas tem que esperar o pastor chegar, senão não tem culto. Que negócio é esse? Ah, tem que esperar o obreiro tal, senão não tem culto. Ah, se não tiver, irmãos, e que o fogo de Deus queime isso em nós. Todos nós somos especiais para o Senhor. Basta que deixemos-nos ser usados pelo Senhor. O fogo queima as impurezas da nossa mente, através do Espírito Santo de Deus. O fogo queima nossas vontades próprias. Muitas vezes, mas eu estou na minha razão. Que razão? Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim e eu estou crucificado juntamente com Cristo, que razão que eu tenho, irmãos? Tem gente que dá de ombrinho ainda, não leva desaforo para casa não. Jesus, o Criador do sol, o Criador do universo, de tudo que existe, até do fôlego que eu estou respirando agora, que você também está, tomou cusparada na cara, podendo pedir 12 legiões de anjos
Só para que os irmãos tenham uma ideia, uma legião romana variava entre 5.000 e 15.000 soldados. Uma única legião. Variava. As menores tinham 5.000, as maiores 15.000. Um único anjo no Antigo Testamento pelejou com o exército de Senaqueribe e matou 185.000 homens de uma vez só. Um único anjo, ser celestial. Um anjo, né? O anjo. O anjo é o próprio Senhor Jesus, quando ele aparece no Antigo Testamento, na teofania bíblica. Mas um único anjo. O Senhor Jesus falou com Pedro, falou, olha, se eu quiser eu peço ao Pai, ele vai me mandar 12 legiões de anjos. O cara que tinha à disposição dele 12 legiões de anjos, estão tomando cusparada na cara, chibatada nas costas, no meu lugar, no seu lugar. E às vezes fazemos tão pouco, né? Do sacrifício que Jesus fez por nós. Imagina o Criador de tudo. Ele poderia falar, quê? Eu vou passar por essa... Eu criei isso tudo aí, e agora vem querer bater em mim. A criatura querendo bater no Criador. Mas ele passou por isso. Foi crucificado. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Para mostrar para nós que chegará um tempo, que se Jesus não voltar nesse tempo, nós ressuscitaremos também, juntamente com Ele, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. Se Jesus não voltar nesse tempo, a nossa esperança é que nós ressuscitaremos com Ele, em nome de Jesus. Outra nuance do fogo, irmãos, nós falamos que o fogo ele queima. O fogo, ele tem a nuance de aquecer. Por muitas vezes, nossos corações estão frios, estão gélidos, e o Espírito Santo, através do batismo de fogo, e vem com fogo e aquece os nossos corações, nos consolando, nos ajudando em nossa caminhada, aquecendo nossos corações, situações que outrora nós não daríamos, nem daríamos pelota, mas agora a gente se importa, porque o batismo de fogo está sobre nós, e agora por causa desse fogo que aqueceu nossos corações, nós passamos a nos importar com as dores do nosso semelhante, com as dores do nosso próximo. Por quê? Porque o fogo de Deus aqueceu nossos corações. O fogo aquece. O Espírito Santo, ele quando fala com você que está me assistindo, para que você venha a caminhar junto com o Senhor Jesus, é Ele que aquece o seu coração. Com o fogo, com o batismo de fogo, Ele vai aquecendo o seu coração, você vai dando lugar, e Ele vai aquecendo o seu coração para que você, uma hora, reconheça o Senhor Jesus. E nós como crentes precisamos do batismo de fogo, para que nossos corações continuem sempre aquecidos, abrasados por Deus. Que nós possamos, irmãos, vivemos uma vida, termos um coração de novos convertidos. Lembra no primeiro amor, que você não podia faltar um culto, tinha vigília lá no alto do morro, a gente ia, tinha culto lá não sei aonde, a gente não media esforços, se tivesse dinheiro para pagar passagem a gente ia, se tivesse dinheiro só para ir, mas não tinha para voltar, ainda dava um jeito de ir, voltar, a gente via como é que fazia, e a gente estava lá, e nós precisamos desse fogo para aquecer nossos corações novamente, para que possamos entregar o nosso melhor para Deus, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor do chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, porque Ele tem chamado para mim e para você, para todos nós. Ele tem algo a desenvolver na sua vida, e um batismo de fogo para você, crente, para aquecer seu coração, para que você volte ao primeiro amor, com a maturidade que você tem, mas o coração de um novo convertido, que eu quero, eu preciso
estar na presença de Deus. Eu preciso comungar com os meus irmãos. Ah, tem um monte de gente na televisão. Para que igreja? Para quê? Nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, Ele preparou uma mesa para os seus amigos, para não ficar sozinho. O poder da comunhão é gigantesco. E que o nosso coração, ele se aqueça, para que nós possamos viver em comunhão com o Senhor Jesus, em santidade, nesse batismo de fogo, o fogo que queima, faz o pecado virar poeira, joga para longe. O pecado que insiste em continuar a nos perseguir, a nos seduzir. Queime e joga para longe. Agora, depois de queimado, este mesmo fogo agora vai aquecer os nossos corações. E com os nossos corações aquecidos, outra nuance que o fogo tem, vou te clarear. Você pode estar na maior escuridão, se acabar a luz aqui agora, pum, todo mundo na escuridão. Hoje todo mundo tem celular, né? Mas se não tivéssemos, um palitinho de fósforo seria suficiente para riscar e para enxergarmos em nossa volta. Uma única pequena chama de fogo é capaz de clarear para você encontrar aquilo que você está procurando na tua casa. De repente acabou a luz, você está procurando alguma coisa, um único palito de fósforo, você vai até onde você quer. Por quê? Porque o fogo clareia. Agora nós temos esse fogo que traz claridade. Durante muitos séculos, a energia elétrica, a luz, na qual, conforme a gente conhece, é uma coisa nova, é do final de 1800 para cá. Mas antes, todos os ambientes eram clareados com fogo. As ruas eram clareadas, a claridade era de fogo. Dentro dos castelos, a claridade que existia à noite, fogo, que produzia luz. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo que queima pecado, que aquece o coração e agora está clareando o seu caminho. Mas clareando o seu caminho com que propósito? Com o propósito de você clarear o caminho de alguém. Tem alguém, neste exato momento, esperando que você clareie o caminho, para que ele possa passar. Tem alguém neste momento, que está em escuridão. Nós temos o costume de dizer, que a nossa igreja é uma igreja missionária. De fato, nossa igreja é uma igreja missionária. Nós temos esse chamado de Deus. Eu não creio nem que seja um chamado, é uma obrigação de toda e qualquer igreja, que se chama cristã, é ser missionária. Nós temos esse chamado da parte de Deus, mas eu quero chamar a atenção a todos vocês que estão aqui, você crente que está me assistindo. Tem alguém na escuridão nesse exato momento, esperando que tu fale do amor de Jesus, precisando ouvir o bom e velho Jesus te ama. Como faz efeito, irmãos, para quem está no desespero, para quem está no desespero, está numa vida totalmente arruinada, arrebentado. Que palavra de esperança dizer: olha, existe alguém que morreu no teu lugar e te ama, e quer te reerguer, quer te colocar de pé, Ele te ama, Ele quer te batizar, Ele quer fazer com que você nasça de novo, e quer te dar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Quantas pessoas, na nossa cidade mesmo, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que outrora eram as pessoas que a sociedade não dava mais nada por elas, e hoje são grandes homens e grandes mulheres de Deus, porque alguém um dia, com a chama, batizado com o fogo do Espírito Santo, chegou e clareou o caminho para aquela pessoa. Tudo que precisa é que o caminho seja clareado para ela, porque ela não conhece o caminho.
Como eu sempre digo, a parábola da ovelha perdida, ela não conhece o caminho. Diferentemente, do filho pródigo, que tinha a casa do pai, tinha a mesa do pai, tinha a comunhão com o pai. E por algum motivo, qualquer motivo, sei lá qual foi o motivo, resolveu ir embora da presença do pai. Esse sabe voltar. Esse não precisa de acender a luzinha para ele voltar, não, que ele volta. Sabe o caminho, conhece, sabe o gosto da comida que tem na mesa do pai, porque já comeu lá. Mas tem gente que está perdida mesmo, nunca sentou na mesa do pai, nunca recebeu um café do pai, e nós temos tão grande poder nas mãos, que é o poder do Evangelho de Deus. Evangelho vem do dunamis, do grego, que quer dizer dinamite, é a mesma origem de palavra, que dá o dinamite ao Evangelho, ou seja, um poder explosivo ao Evangelho, capaz de mudar vidas. As forças de segurança do nosso país não conseguem transformar um ser humano, por mais que troquem tiro, que batam, que façam, que prendam, que aconteça, não tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. O Evangelho transforma, só o Evangelho transforma. E nós temos isso em nós. Nós somos batizados com o fogo que clareia o caminho de quem está perdido na escuridão. Neste momento, volto a dizer, neste momento, tem alguém na escuridão, perdido, esperando por uma palavra, para que possa se aproximar do Senhor Jesus, pela primeira vez. Já ouviu falar de Jesus? Até conhece a história do Senhor Jesus, conhece Jesus historicamente, mas nunca teve uma experiência de um coração aquecido, coração enfogueado pelo Espírito Santo de Deus, pegando fogo, cheio do Espírito Santo de Deus, para clarear o caminho e dizer: olha, Deus tem um plano melhor para a sua vida. E só Deus muda as pessoas. Mas nós temos essa tão especial, digamos assim, novidade e boa notícia. A luz do fogo do Espírito Santo para clarear o caminho de alguém. A luz que clareou o nosso vai clarear o caminho de alguém. Neste dia, nesta noite, estou falando assim por causa dos irmãos que estão assistindo pela internet, não sei em que momento você está assistindo, mas o Senhor, nessa noite, pode ser que Ele esteja me usando para clarear o seu caminho, para que você tenha um encontro com Jesus, para que você venha até Ele. Ou, nessa noite, o Senhor pode estar me usando também, para que você possa, soprar, aquecer mais essa chama dentro de você, para que você possa clarear o caminho de alguém, para que você possa se despertar para clarear o caminho de alguém. Tem alguém precisando, tem alguém neste momento que está perdido e precisando ouvir de Jesus. Que possamos então não negar o antídoto ao paciente. Imagina alguém sentindo dor e a gente passa e nega o antídoto a ele ou a ela. Tem alguém precisando ouvir as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, seja no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Amazonas, Pará, Tocantins, qualquer lugar do Brasil, no Sul, os estados do Sul, todos os cantos do Brasil, tem alguém precisando de Jesus. Tem uma ovelha perdida do Senhor Jesus, que não sabe o caminho para chegar próximo ao Pai. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, produziu esse fogo que clareia o caminho, e está à nossa disposição, para que nós possamos ser usados por Ele, para clarear o caminho de alguém, e para que esse alguém tenha um encontro genuíno com o Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fomos batizados com o Espírito Santo, e
também somos batizados com fogo. Independentemente se você fala em línguas, se não fala em línguas, você tem um dom de línguas ou não tem um dom de línguas, o fogo de Deus tem que estar presente no teu coração. Faça tudo para manter a chama acesa do batismo de fogo no seu coração, para que você possa fazer a diferença. Deus te transformou para que você possa transformar a vida de alguém. Deus não te transformou para você ser um crente agente secreto. No teu ambiente de trabalho, ninguém sabe que você é crente. É uma surpresa quando descobrem alguma coisa nesse sentido. Não. As pessoas têm que saber que você é crente, que você serve um Deus, e que Deus está contigo, que Deus está em você, e que Jesus habita em você, e que o Espírito Santo habita em você também. E Ele te batizou com fogo, para queimar, para aquecer e para clarear o caminho daqueles que vão perecendo. Em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair com nossos corações daqui, nossos corações inflamados, ardendo pelo fogo de Deus. Que nós não façamos pouco caso daquilo que Deus nos chamou para fazer. Todos vocês que estão aqui no templo, todos, você que está me assistindo também, Deus tem um ministério para a tua vida. Deus não te chamou para vir num domingo, vou lá, vou cumprir com a minha obrigação dominical, com a minha obrigação, entre aspas, religiosa, vou cumprir com a minha obrigação religiosa, vou lá, levanto a mão, canto, oro, acabou, vou embora para casa, está tudo certo. Não, Deus tem um ministério na tua vida, e Ele quer desenrolar a partir de você, em nome de Jesus. Basta que você deixe o fogo do Espírito Santo tomar conta de você. Todos nós sejamos batizados com fogo. Com o Espírito Santo já somos, mas sejamos batizados com fogo, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito Santo de Deus possa ir conosco agora que a gente vai para nossos lares, possa ir ardendo dentro dos nossos corações, e que Deus possa promover situações onde a gente vai passar e vai ter a oportunidade de intervir, não porque somos melhores, mas porque nós estamos nos deixando ser usadas, né, as irmãs, pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Aqui está escrito em inglês, não tema, deixe que o Espírito Santo de Deus, né, deixe que o Espírito Santo de Deus te use com todo poder, graça e com fogo para aquecer, para queimar e para clarear o caminho. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.